Boa tarde, boa tarde. Eu sou o Dr. Ricardo Dacol, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Já trabalho aqui em parceria com a Sistex, além de uma empresa já de renome e tempo em Curitiba, né? Natural. Trabalhamos aqui com o Dr. Gastão já há mais de 20 anos e hoje eu vim trazer aqui para o Congresso, simplificando aqui as correções de defeitos ósseos vestibulares na instalação de implantes. Trouxemos alguns casos apenas para demonstrar a evolução e a alternativa que temos hoje do uso de biomateriais e no uso dos sintéticos e, em alguns casos, com algumas variações. Rapidamente aqui, o foco hoje é passar para vocês os principais desafios, né, que nós temos nesse tipo de aumento vestibular do volume em alguns casos. O que a gente tem que cuidar, principalmente, é a limitação da manipulação dos tecidos moles quando temos esse tipo de defeito, ou, que nem alguns casos que vimos já com os professores que passaram aqui anteriormente, em maxilas totais ou localizadas na região anterior ou posterior. A escolha desses materiais depende também do biotipo do paciente, da qualidade de tecido que esse paciente apresenta e também com o profissional, o qual material ele se adapta melhor, qual ele tem mais experiência. Nem sempre o material que um profissional utiliza quer dizer que todos vão ter o mesmo resultado. Manejo de tecidos moles, a gente tem que cuidar sempre com atenção para a gente evitar principalmente as complicações, né? A exposição desse tecido, o uso de próteses pós-cirúrgicas que não tenham um alívio nesse primeiro momento pós-cirúrgico para que não tenha o excesso de força nos tecidos após o momento cirúrgico. Também a integração desse enxerto vai depender da garantia, né, da neovascularização durante esse procedimento. A gente acaba vendo alguns casos que, no momento do transoperatório, deixam, às vezes, de ter aquele sangramento inicial para nutrir, principalmente, esses enxertos, sendo autógenos, xenógenos ou sintéticos. Esse é o principal cuidado, a adaptação com o cuidado dessa irrigação para os enxertos no momento da instalação. E o volume desse material enxertado. Também esse cuidado tem que ser observado para que excessos de blocos autógenos, xenógenos e até mesmo casos que a gente faz o uso de ROG não seja excessivo para que essa nutrição consiga ver da cortical óssea e também dos tecidos que estão recobrindo estarem íntegros para que tenha essa irrigação no momento inicial da neovascularização desses enxertos. Agora a gente vai estar focando principalmente em alguns casos os quais foram usados o Blue Bone. O Blue Bone tem uma perfeita integração biológica, né, já em diversas publicações já realizadas. As aplicações a gente tem o uso aí em espessura e altura, com um aumento significativo com o uso do biomaterial. A regeneração também em torno dos implantes, defeitos ósseos ou até mesmo perdas ósseas com implantes imediatos, onde a gente precisa fazer o preenchimento e também a correção muitas vezes de algum defeito vestibular ou mesial, distal angulado que já havia no dente que foi substituído nesse momento do implante. Temos também as cirurgias de seio maxilares, né, reconstrução dos seios maxilares com preenchimento total ou parcial com esse biomaterial. Os defeitos periodontais já citados, também as cirurgias paredodônticas, em cirurgias periapicais, na remoção de cistos, com o preenchimento imediato, o uso de membrana para recobrimento desses defeitos. Extrações também, onde não seja, às vezes, possibilitada a instalação desses implantes imediatos, fazemos primeiramente a reconstrução desse alvéolo com o biomaterial, aguardamos de 4 a 6 meses
essa cicatrização para depois a instalação desses implantes. E as cirurgias também bucomaxilofaciais tem sido utilizada também o material sintético. As vantagens que temos aqui com o uso do sintético, temos a remodelação e a estabilidade óssea. A manipulação, basicamente, do material é muito simples. Ela necessita apenas de uma hidratação no momento do uso, seja com soro fisiológico ou com sangue coletado do paciente no próprio momento da cirurgia, né? Por ela ser muito hidrofílica, a fácil manipulação, não tendo muito o desperdício do biomaterial no momento do seu uso. E ela apresenta, tendo todos esses benefícios, uma alta porosidade também, provocando uma hidratação muito rápida. Esse primeiro caso é uma genesia de uma paciente jovem com 25 anos, a genesia dos 2 caninos, e a paciente ainda havia previamente passado por um tratamento ortodôntico, onde ocorreu a reabsorção, um caso aqui do dente 12 mais acentuado, com arredondamento e esse dente já com uma mobilidade, e o dente 22 havia uma estabilidade no momento que essa paciente chegou no consultório. Mas ela fazia uso já de uma prótese removível há muitos anos, mas era uma prótese provisória, nunca fez um outro tipo de prótese com grampo. Esse caso, eu gosto de exemplificar inicialmente, onde foi decidido o uso do tipo de material a ser utilizado. Aqui na região, a região do dente 23, foi usado inicialmente um enxerto de bloco, pois essa paciente havia apenas 1,4 milímetros de osso remanescente. Essa tomografia, o parafuso, aí a gente fala das intercorrências, né? Por melhor que seja o osso autógeno, ele tem o ganho, sim, de volume interessante, mas em alguns casos provoca também a reabsorção rápida, dependendo da situação dessa paciente. Essa paciente, esse lado do 23, reabsorveu superficialmente uma boa parte do bloco inicial que foi instalado e o parafuso foi exposto. Removemos o parafuso no meio, mais ou menos, do período de 4 a 6 meses de cicatrização. Estava com 2 meses e meio, 3 meses, porque abriu. O tecido dela não era um tecido ceratinizado de qualidade. Então saiu, mas o bloco estava estabilizado, estava fixado na superfície desse dente. Foi possível ser dado a continuidade aqui com a instalação posterior de implante. Aqui a gente quer mostrar o quanto a gente tem a versatilidade dos materiais que a gente tem hoje utilizado. No mesmo momento cirúrgico, no mesmo dia, na mesma região doadora, foi removido os blocos para o dente 13 e o dente 23. O lado do dente 13, houve uma reabsorção ainda mais intensa desse bloco. A gente consegue ver que para a região de sulco reabsorveu totalmente o bloco, restando apenas um remanescente na crista óssea, aonde não havia mais possibilidade aqui de ser o uso do implante, instalação com uma regeneração óssea guiada. Nesse caso a gente optou, após a instalação do implante no 23, que teve o sucesso, a osteointegração já estava com uma prótese provisória instalada, removemos o dente 12 e, ao mesmo momento, fizemos a regeneração óssea guiada com o biomaterial Blue Bone. Esse caso a gente usou uma tela de titânio, usando a fixação por parafuso. Aqui foram os 2 materiais acima, o Blue Bone foi usado o large e a green membrana ainda foi usada por cima da tela de titânio para que houvesse menos probabilidade de exposição, porque o tecido não havia muita qualidade no momento desses procedimentos cirúrgicos. Aqui estamos com 8 meses do período de cicatrização da região do dente 12 e do dente 13, usando o Blue Bone. Conseguimos aqui uma regeneração aí já significativa,
de 5,76 e aproximadamente mais de 13 milímetros aqui de altura óssea nessa região. Aqui fica bem interessante demonstrar, nesse caso, que a região do dente 12, o tapa, o parafuso de cobertura, estava na posição normal. E onde é que foi parar aqui o dente 13, né, o implante, nesse momento? A gente consegue ver uma partícula aqui da hidroxiapatita, né, ainda na superfície. Será que aconteceu aqui? A gente, coletando aqui esse material, vamos fazer uma raspagem superficial aqui para conseguir visualizar ele, e achamos ele, onde é que ele estava, logo abaixo. O que aconteceu? Nesse momento, houve a neoformação óssea cobrindo, naquela foto anterior, totalmente aqui o parafuso de cobertura. E não era um material solto, não tinha nenhum tipo de mobilidade, nenhum desses grânulos. Vamos mostrar aqui um vídeo rapidamente aqui. Aqui a gente consegue ver a estabilidade do osso sintético, que realmente teve que se usar uma broca para remoção desse osso neoformado em cima do parafuso de cobertura. Com os dois casos aqui, já com os dois implantes no 12 e no 22, já completamente, eu acho, integrados. Mas é uma paciente que foi um tratamento bem longo, pela perda, o tempo de cicatrização do osso autógeno, depois mais o período de espera do osso sintético. Mas a gente quer mostrar ainda a parte final desse caso, aonde estamos trabalhando agora. Essa fotografia foi feita agora em dezembro. A gente consegue ver uma pequena partícula ainda de hidroxiapatita sendo sequestrada ali, mas ela não está solta, não tem um processo inflamatório. Não mexemos nela nesse primeiro momento, porque como já tinha havido uma exposição de parafuso, já havia tido alguns procedimentos, o que foi optado fazer nesse caso? Esperamos a maturação desse tecido agora, para deixar realmente uma estabilidade inicial em volta desse provisório. Eu acabei não fazendo a foto apenas da linha de sorriso, a paciente já queria ficar só com o provisório, ela não queria mais nem ter que mexer. Mas a gente tem que pensar aqui, como é uma paciente jovem, a gente tem que pensar aqui a longevidade desse trabalho. Esse trabalho, se não tiver, a gente consegue ver aqui na região do dente 11, uma qualidade de tecido ceratinizado. Mas do 12, o 13, o 14 para distal, a gente não tem um tecido de qualidade. Aqui na sequência, a gente vai estar usando, a gente pode ter a opção de usar um enxerto de tecido autógeno, ou até mesmo aqui a opção de a gente usar uma membrana, uma green perio, para a gente conseguir ganhar esse volume, fazer a remoção dessa partícula de hidroxiapatita e restabelecer nessa vestibular aqui o volume estético e melhorar a qualidade dessa paciente. Mais um caso bem interessante aqui de perda de volume vestibular bilateral superior. Aqui a gente tem a perda horizontal do lado direito, na região de premolar. O paciente com diversas perdas, retrações, mas no molar não havia comprometimento de furca, então não era o que o paciente estava buscando nesse momento. Canino também com uma retração significativa, mas aqui foi realmente trabalhado essa perda de volume. Aqui do lado esquerdo também apresentava uma perda já a longo prazo, aonde aqui a gente fez o uso da tomografia para medida e programação da quantidade de material a ser usado. Mostra aqui a espessura óssea, juntamente com a instalação de implantes nesse caso. Dos dois lados apresentava a estrutura possível de ser a instalação dos implantes. Então aqui no momento descolado o periósteo, feito a localização e o posicionamento dos implantes dos dois lados, e muito importante a manutenção do descolamento desse periósteo no momento, para que tenha realmente uma estabilidade inicial complementar e um resultado bom no complemento dessa cirurgia. O posicionamento aqui bilateral dos implantes e imediatamente aqui a instalação corrigindo o volume vestibular
desses dois dentes e o uso aqui da membrana já inicial para estabilização. E consegue se ver a aglutinação do material, conseguindo ficar numa posição imediata, significativa já no momento do pós-cirúrgico. Então, os dois lados aqui já após a instalação do implante e do biomaterial. Aqui temos as duas fotos já após o período de cicatrização já. Então, temos um volume significativo, qualidade gengival em altura e principalmente uma simplicidade de aplicação dessa técnica no volume vestibular dos dois lados desse paciente. Aqui temos a reabertura desses dois procedimentos. Escolha de cor, basicamente essa paciente foi instalado logo já primeiramente para um trabalho de perfil de emergência, duas próteses provisórias. Temos aqui a instalação dessas próteses provisórias bilaterais e imediatamente conseguimos já ver a continuação do volume do rebordo aqui após a instalação. E aqui a gente está com o caso inicial, onde tínhamos a perda vestibular e após aqui a instalação com a instalação dos provisórios e o biomaterial. Então a qualidade de tecido apresentado satisfatório, né? Por mais que tenhamos diversos outros tratamentos para ser feito nesse paciente, mas o que a gente buscava conseguimos com o biomaterial de uma forma simples e prática no uso corriqueiro aí do consultório. A gente só quer rapidamente vir a comentar. Temos um curso que será ministrado agora dia 31, dia 1 e 2 de maio, em Orlando, no Anatomy Institute, uma parceria feita e um convite que fizeram para podermos fazer esse uso em cadáveres frescos. Diversas técnicas vamos estar aplicando nesse módulo. Faremos aqui o uso de biomateriais, enxertos autógenos, técnicas de RDI e também manipulação de tecidos moles. A grande parte que a gente não consegue fazer aqui na parte dos cursos é que os modelos congelados que temos no Brasil, a gente não consegue fazer a dissecção, não consegue ver as áreas anatômicas de risco. Lá a gente tem a plena autonomia de fazermos todo o trabalho na peça para achar as áreas de maior risco, as dificuldades, e então a gente optou por fazer esse trabalho em conjunto com a Anatomy para que tenhamos mais realidade, a similaridade com o paciente vivo é incrível. Quem não trabalhou com paciente com cadáver fresco não consegue ter o discernimento se está ou não esses tecidos em rigidez mórbida, porque ele está muito preservado. Ele realmente 4 a 6 dias de utilização após o óbito do paciente. Então temos esse tipo de vantagem. Também é feito por um anatomista, uma aula, onde vai ser explicado cada região doadora e as regiões receptoras nas áreas de maiores dificuldade e risco. Caso aqui tem um QR Code para quem queira, depois a gente vai estar passando também para todo mundo que queira, tem os folders que estão nas bancadas, para pedir qualquer informação complementar. Gostaria de agradecer, muito obrigado pela atenção de vocês.